Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São 2 unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. Organização Divina Luz. Planos de assistência familiar e empresarial. Energisa Materiais Elétricos. Avenida Brasil, esquina com a 31 em Goianésia. Fone 3353-4430. Condomínio Meridian. Conquiste o melhor da vida. Fone 3353-2751. Naturalis. Manipulação e homeopatia. Avenida Goiás, 330A, no centro. Fone 3353-3066. Cicobi Coopercred. A melhor parte da vida é compartilhar. Veracruz Agropecuária, uma empresa do Grupo Otávio Lage. Trabalho e dinamismo no coração do país. Açúcar orgânico Itajá, ecológico de coração. Da Vale TV, aquele abraço para você sintonizado no Facebook, facebook.com/Vale TV Brasil e também no nosso site valetvbrasil.com.br no programa Vale Esportivo. Obrigado pela audiência. Hoje um programa recheado de informações. Às vésperas do Campeonato Goiano, nós temos notícia do Goiás. Olha, meia chega, já é destaque no Goiás Esporte Clube. Fez 2 gols no amistoso do Goiás. Tem matéria também dos clubes cobrando da Getop uma reforma ampla no Serra Dourada. Os clubes estiveram reunidos essa semana com o Jair Rincon. Tem matéria do Scarpas também falando da sua ida para o Palmeiras. O jogador já assinou contrato, já fez exames, é do Palmeiras. Tem matérias também da Copinha. Nos jogos de ontem, 4 times conseguiram classificação, inclusive o São Paulo, o Santos, aqui na Copinha, Copa essa que vem chegando à reta final. Vamos falar também de outros assuntos. E o Jamil Elsni, ex-presidente do Goianésia, está no estúdio com a gente, sempre polêmico, mas subiu o Goianésia Esporte Clube. Você lembra? Foi 10/10 de 2010. Até então, o Goianésia ficou na primeira divisão por cerca de 8 anos na primeira divisão. Isso mesmo. E agora caiu no ano passado. O Jamil tem experiência como desportista e também nos bastidores. Jamil, quando ele fala, tem uma ressonância muito grande, principalmente em relação ao Goianésia e o cotidiano de Goianésia também, né? E o professor Jota, com as suas declarações, com as suas opiniões firmes, a gente vai fazer um diálogo bom hoje aqui. Bom dia, boa noite, professor Jota, tudo bem? Boa noite, Jota, boa noite, Jamil, boa noite especial para todos os ouvintes. Vamos falar de futebol, vamos falar aqui sobre o Goiás, o estádio onde o Goiás vai jogar está ruim. Vamos falar sobre o futebol brasileiro, como é que estão as contratações, daqui a pouco. Jamil Elsni com a gente. Boa noite, Jamil. Prazer receber você aqui pela primeira vez no Vale Esportivo. Boa noite. Boa noite, Jota. Boa noite, o Capitão Jota e a todos os telespectadores da Vale TV. Estamos aqui à disposição e sempre é gratificante falar de futebol. E ainda mais quando falar do Goianésia Esporte Clube. Esse sim a gente tem no coração. A gente tem muito amor, muita paixão por essa cor azul, por esse manto sagrado do Goianésia Esporte Clube. Jamil, deixa uma pergunta no ar para você já falar nessa primeira passagem nossa aqui. O Goianésia Esporte Clube, sem o poder público, ele é viável? Ele faz time forte ou o presidente do time de honra é o prefeito da cidade, Jamil? Olha, Jota, essa questão ela é sabida por todos
que time do interior não faz futebol sem ajuda da prefeitura, sem o dinheiro público. Dificilmente uma equipe se mantém numa competição sem ter essa ajuda. Aí o pessoal vai falar, mas Goianésia, olha, para vocês terem noção, o Goiás tem ajuda do governo estadual, o Atlético tem, o Vila Nova tem. Quando disputa o campeonato goiano, eles têm a ajuda da prefeitura. Tem. O Anápolis tem, a Anapolina tem. A Presidência é o que mais tem. A Aparecidense tem, Rio Verde tem. Enfim, todas as equipes, raríssimas exceções, como o Goianésia. Hoje pode dizer que é exceção. Não tem mais ajuda do poder público. E o time não se mantém. Time do interior. O time que não tem estrutura, o time que não tem uma renda, uma receita mensal, ele não se mantém em nenhuma competição sem a ajuda do poder público. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais do Goianésia, mas começando o programa de hoje, nós vamos ao Goiás Esporte Clube. O Verdão da Serra é destaque aqui no Vale Esportivo. Meu campista que foi campeão mundial, Rafinha, chega no Goiás, treina bem e é o principal jogador hoje nesse início de pré-temporada do Goiás. Goiás que joga amanhã, principal jogo da rodada contra a Aparecidense. Notícia verde na tela. Ele chegou para vestir a camisa 10. Rafinha, 25 anos. O Goiás até teve dificuldades para acertar com o jogador, que terá contrato de 2 anos. E já mostrou o cartão de visita no jogo treino da semana passada. 2 gols contra o Sobradinho. Gosto de pegar a bola e partir muito para cima, gosto de dar assistência também. E como deu para ver, eu gosto de fazer bastante gol. Foi um jogo amistoso ali, claro que a gente sabe que estamos em preparação, mas é sempre importante estar fazendo gol e estar ajudando, independente do jogo ou não. O que está valendo é a camisa do Goiás e o que importa é isso. O time está praticamente definido para estrear no Goianão. Mas há uma dúvida, Hélio dos Anjos está pensativo sobre o lateral direito. Por enquanto vem usando o Everton, mas Saavedra também tem condições de jogar, enquanto os recém-contratados Alex Silva e Kaique ainda não foram regularizados. Pedro Bambu também está sendo testado. O time que começou o treino tático teve Marcelo Rangel, Bambu, David, Fábio Sanches e Jefferson. João Afonso, Léo Sena, Giovani e Rafinha, Carlos Eduardo e Lucão. Hélio pediu movimentação, até porque não é fácil jogar no Aníbal Toledo. A gente tem que procurar estar sempre perto da bola, sempre estar pegando na bola também. Claro que é importante isso. E o nosso time tem que estar compacto. O Hélio vem passando isso pra gente. Agora a gente tem que colocar dentro de campo aí tudo. Rafinha, jogador que veio do Náutico, foi campeão mundial com a equipe do Corinthians, era reserva, mas foi campeão mundial, professor Jota, jogador que estava lá no Náutico, deixado e agora vem sendo o principal destaque da equipe do Goiás Esporte Clube nos treinos. Olha, Jota, eu costumo dizer que o time do Goiás é o melhor do Centro-Oeste, estrutura fora de série, é um time forte, um time que é para estar na primeira divisão e não está nessa situação que está. Então, contrata um jogador que caiu para a terceira divisão com o Náutico. Para mim, o Goiás tem que contratar jogador de primeira divisão, jogador grande. O Goiás é grande, tem que contratar jogador grande. Para mim é meia. E quando eu falo meia assim, é meia boca. Meia boca, Rafinha, para você, Jamil. O Goiás, como algumas equipes de futebol brasileiro, Goiás, Santos, Flamengo, Internacional de Porto Alegre, são equipes que sempre sobressaíram com os seus jogadores oriundos da categoria de base. O Goiás sempre fez bons jogadores. E de um tempo para cá, o Goiás deixou de trazer aqueles bons jogadores da categoria de base. Esse Rafinha, ele é o campeonato goiano. O campeonato goiano, ele vai ajudar o Goiás. Mas o Goiás tem que começar a montar um time para a Série B do brasileiro, agora, no próprio Goiano. O Goiano é um laboratório. E dizem o meio futebolístico que os campeonatos regionais, os campeonatos estaduais, é um laboratório para demitir treinador. Você pede o João e esse dá o Manuel. Você pede o Neymar e esse dá o Rafinha. Por exemplo, isso aí. Então, o Rafinha, para o campeonato goiano, ele é um bom nome. Ele ajuda o Goiás. Porém,
brasileira, eu não sei se seria um bom reforço, viu, Jota? Então, tá certa a opinião do Jamil, o professor Jorge também discorda aí em relação à contratação do Rafinha, mas só que ele está arrebentando o treinamento. Goiás, ele dá sorte com esses jogadores que estão aí parados. Vou dar exemplo, 2 jogadores. Léo Lima estava paradão lá, ninguém queria ele, era cachaceiro, arrebentou no Goiás, depois foi para São Paulo, foi para o exterior e recuperou o futebol. E o próprio jogador Yarley também veio para o Goiás uma época e acabou dando certo. Daqui a pouco a gente fala, será que essa reforma do Serra Dourada sai? Será que fica só no papel? O presidente da Getop, Jaime Rincon, levou prensa, meu amigo, prensa dos dirigentes e da federação em relação à recuperação do Serra Dourada. A grama do Serra Dourada é uma vergonha. A gente volta daqui a pouco após o intervalo comercial. A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São 2 unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. Organização Divina Luz. Planos de assistência familiar e empresarial. Energisa Materiais Elétricos. Avenida Brasil, esquina com a 31 em Goianésia. Fone 3353-4430. Condomínio Meridian. Conquiste o melhor da vida. Fone 3353-2751. Naturalis. Manipulação e homeopatia. Avenida Goiás, 330A, no centro. Fone 3353-3066. Cicobi Coopercred. A melhor parte da vida é compartilhar. Veracruz Agropecuária, uma empresa do Grupo Otávio Lage. Trabalha. Vem comigo aqui na Vale TV, meus amigos do futebol, meus amigos do esporte no Vale Esportivo. Obrigado a você que está ligado comigo no facebook.com/Vale TV Brasil. E obrigado a você que também está no site da valetvbrasil.com.br acompanhando o programa Líder de Audiência na noite no interior de Goiás. Vamos falar de reforma do estádio Serra Dourada. Será que vai sair reforma? Será que vai sair só aquele batonzinho? Ontem, dirigentes e representantes da Federação Goiana de Futebol estiveram aí com o presidente da Getop, o Jaime Rincon, e ele recebeu os dirigentes, prometeu fazer uma reforma. Será que essa reforma sai ou vai ser só um batom para enganar o público, enganar o torcedor? Vamos à matéria. Dirigentes dos clubes da capital se reuniram nesta segunda-feira com Jaime Rincon, presidente da Getop, para solicitar uma intercessão junto ao governo do estado para reformar o estádio Serra. Porque a reivindicação dos clubes e da federação é justa. Está na hora da gente realmente dar uma modernizada no estádio Serra Dourada, transformando novamente o estádio num ponto de referência para o futebol brasileiro. Nós já estávamos trabalhando num projeto de modernização do estádio, vamos pedir para acelerar, e assim que esse projeto ficar pronto, nós vamos orçar, e eu assumi o compromisso aqui com o presidente da federação e com os clubes, que a gente vai levar isso ao governador Marconi, ao vice-governador Zé Eton, para tentarmos recursos, para que a gente possa imediatamente iniciar as obras de reconstrução do Serra Dourada. O orçamento ainda não foi feito, mas se estima que cerca de 100 milhões de reais sejam necessários para transformar o Serra Dourada em uma arena moderna. A ideia de aumentar o valor do aluguel do estádio, além dos 10% sobre a renda, não foi cogitada. Olha, eu acho que é um valor nacional e é um valor
considerável, né? Mesmo porque futebol é muito caro, é muito difícil fazer futebol. Se você for pagar além do que isso, você não tem condições, né? O que deveria ser, no meu modo de enxergar, é que esses 10% podia ficar ali para o estádio, ser investido em melhorias, o que não acontece. Além das reformas, os clubes cobram mais liberdade dentro do estádio, como direito à renda de estacionamento e bares. Nós estamos na contramão, né? Qualquer lugar do Brasil, se você vai fazer um evento, você é dono do evento por inteiro. Aqui não, aqui tem um pessoal aí que toma conta desses bares que se julgam donos, né? Então é uma situação muito complexa, é um negócio que tem que ser repensado. Jamil Osni, reúne aí com o pessoal, os times, representantes, federação, polícia militar, bombeiro, mas na realidade acaba não saindo do papel. Essa reforma será que sai ou somente aquele batonzinho tradicional para enganar o mundo, para ver que fez uma reforma? Jota, o estádio Serra Dourada, na década de 80, 90, ele era considerado o melhor estádio do Brasil. Por muitos anos, o Serra Dourada era tido como o melhor gramado do Brasil. Ele era copiado por grandes centros do esporte brasileiro. É a grama do Serra Dourada, o pessoal ainda brincava, ia jogar no Serra Dourada, tirava um pedacinho da grama. Enfim, o Serra Dourada foi ficando no esquecimento. 2012, quando o estado de Goiás, Goiânia, estava na iminência de ser sede da Copa do Mundo, o estádio Serra Dourada, ele passou por uma análise aprofundada e iriam fazer ali uma arena. Então o Serra Dourada ficou na iminência de tornar uma arena Serra Dourada. E devido Goiás não ter sido escolhido para ser sede da Copa do Mundo, Questão política também. caiu no esquecimento, Jota. Isso. Então o Serra Dourada, ele carece de uma reforma, não é de hoje. É um estádio que foi inaugurado em 1970 e qualquer coisa. Ele é da década de 70. Ele sofreu 2 ou 3 reformas, que foi um batom, passaram um batom ali no Serra Dourada. E essa grama, ela vem sofrendo. Eu me lembro que em 2010, eu visitei o estádio Serra Dourada, quando eu era presidente do Goianésia, para conhecer aquela grama. Aquela grama é toda problemática. Ela tem uma técnica para fazer a poda, ela tem uma adubação especial, enfim, mas não cuidaram. Hoje, para quem conheceu o Serra Dourada e vê essa grama do Serra Dourada hoje, sabe que não tem a mínima condição de sediar jogos. O Serra Dourada está descartado. As cabines Serra Dourada é uma vergonha. Todas. Nossa, principalmente a superior, as últimas. Arcaica. Você chega lá, um mofo, você liga o ar-condicionado, você não dá conta. Você fica aquele mau cheiro de pombo lá, aquele cheiro ruim mesmo, e sempre entra governo, sai governo, entra administrador de Serra Dourada e acaba perdendo. Aí, para muitos estádios, com a vinda da Copa do Mundo, a Copa do Mundo ela deu uma revolucionada no Maracanã, no Internacional, lá no Beira-Rio, lá... Construiu 4 aí que não precisa, né? Pantanal, Arena Pantanal, Arena das Dunas, a terra do nosso amigo Jota Silva. Precisa lá. Precisa lá. Tem futebol, tem realidade muito grande, ABC e América são grandes. Futebol muito fraco. Mas lá dá 70 mil, torcedores. Mas não tem nenhum time na série. Natal, tinha uma América de Natal, tinha que fazia algumas campanhas. Hoje tem quem, Jota? Não, mas o América já foi da Série A, o ABC já foi da Série A. Já foi. E teve jogadores que já foi bola de prata. Mas se fosse analisar... Faz muito tempo que não participa da maior torcida do Centro-Oeste, faz muito tempo que não vai a Série A. Serra Dourada, professor, tem Goiás, se reforma o Serra com nível de Copa, tinha Goiás e Vila. Por exemplo, eu acho que o futebol pernambucano é melhor do que o do Centro-Oeste do Goiás. Eu acho que lá tem Santa Cruz, Esporte e Náutico. Aí você já mudou de estado. Você já saiu do Rio Grande do Norte ou do Pernambuco? Eu estou falando do Nordeste. Nordeste é uma coisa. Mas eu concordo com o senhor. Pernambuco, o esporte é potência. Eu não estou discordando com vocês, não. Caiu muito o futebol do Nordeste, de Natal, caiu muito. Nós tínhamos o América, o ABC, que era lá em cima. O América participou 4 anos da Série A. Teve jogadores de destaque no cenário nacional, como o ABC. Mas hoje caiu muito em produção. Eu concordo plenamente. Agora tem que melhorar, não só em Natal. O futebol brasileiro caiu muito.
jogadorzinho dá um chutinho, vai para fora do país. Ô Jota, agora eu vou falar uma coisa para você. Com esse futebol dos times goianos hoje, Goiás, Atlético, o Estádio Olímpico está passando de bom. O Estádio Olímpico hoje, ele cedia jogos aí, o Atlético mandou seus jogos praticamente no Estádio Olímpico. Então o Estádio Olímpico hoje, se você for analisar ao pé da letra, O Estádio Olímpico é melhor do que o do Serra Dourada hoje. As cabines são melhores que a do Serra, o gramado, a estrutura. Mas só, Jota, que o Santos, o time do Santos, o time do São Paulo, o Flamengo veio jogar aqui contra o Atlético e todos saíram reclamando dos vestiários. Vestiário pequeno? Vestiário pequeno, não tinha... Mas esses times que você citou aí, qualquer vestiário tá passando de bom também, Jota. Mas Vestiário para Flamengo, passando. infelizmente o jogador reclama de tudo. Você sabe que hoje o jogador é estrela. Apesar de jogar pouca bola, mas reclama de tudo. Vem jogar aqui, por exemplo, aqui que... Qual o jogador mais reclamante? Você já esteve assim, em contato com ele no Goianésia? Vamos estar no Goianésia assim. Que você... tem muitos. Jogador... Todos? O jogador reclama até de dinheiro novo. Dinheiro novo? Dinheiro novo é bom, vai, seu João. Bom. Vai contar a estrala no dedo. Dinheiro tá novo, não quero ele não. Então, Sabe quem mais reclama, mais que jogador, Capitão Jota? Só preso. Por quê? O preso, se você repetir a carne para ele de um dia para o outro, ele não come. Faz greve, mas é verdade. Eu como carne 3 vezes, o bife, eu compro 1 quilo de bife, você divide ele em 3. Mas o presidiário, ele come todo dia carne. Eu me lembro, Jota, que na época do Dr. Hélio, eu trabalhava no projeto Amiguinho. E a refeição dos presidiários saiu dali. E teve um dia que eles fizeram greve, porque não aguentava comer boi ralado. Boi ralado é carne moída, né? Não, e vinha aquela bombinha, aquela almôndega. E jogador, eu me lembro, jogador do Goianésia, do Dodô Sampaio, ele saía na moto dele, pegando arroz, feijão, carne, colocava numa vasilha plástica para levar para jogador comer. Faz isso hoje. Faz. Hoje tem que ter nutricionista, hoje tem que ter um fisiologista, hoje tem que ter tudo, né? O cara para comer ali tem que ser balanceado. Na República tem que ser um alface, tem que ser um purezinho. É muita frescura. O jogador de futebol hoje, a maior regalia do mundo é para o jogador de futebol. Daqui a pouco a gente volta na programação do Vale Esportivo. A gente vai falar do Scarpa, esse também, então é uma briga danada no Fluminense. Será que vale isso tudo? Vale brigar tanto pelo Scarpa, gente? Sei não, viu? Não tem essa bola toda, não. Foi parar no Palmeiras. O Palmeiras compra até... Falou que é jogador de bola, o Palmeiras está comprando. Daqui a pouco a gente volta. Organização Divina Luz. Planos de assistência familiar e empresarial. Energisa Materiais Elétricos, Avenida Brasil, esquina com a 31 em Goianésia. Fone 3353-4430. Condomínio Meridian, conquiste o melhor da vida. Fone 3353-2751. Naturalis, manipulação e homeopatia. Avenida Goiás, 330A, no centro. Fone 3353-3066. Cicobi Coopercred. A melhor parte da vida é compartilhar. Veracruz Agropecuária, uma empresa do Grupo Otávio Lage. Trabalho e dinamismo no coração do país. Açúcar orgânico Itajá, ecológico de coração. A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São 2 unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida.
De volta na programação aqui da valetvbrasil.com.br. Obrigado a você que está no Facebook /Vale TV Brasil. Então, a prosseguimento, vamos trazer notícia a nível nacional. No intervalo que o bicho estava pegando, e será que o Scarpa vai ser titular do Palmeiras? Será que vai ser mais um lá no Palmeiras? Meio campo, briga forte, hein? Lucas Lima chegou, Zé está esperado. A matéria com a chegada do Scarpas para o Palmeiras. Nas redes sociais, Gustavo Scarpa se pronunciou. O jogador agradeceu ao Fluminense. Depois explicou que, infelizmente, teve que ir por um caminho diferente que sonhou. No post do Instagram, ele ainda completou que foi desrespeitado em várias ocasiões durante os 5 anos que passou nas Laranjeiras. Com a liminar na justiça, Scarpa está liberado do Flu. Nesta segunda, o Palmeiras anunciou o meia como reforço para essa temporada. Depois do anúncio, o tricolor entrou com um recurso contra a liminar que rescindiu o contrato de Scarpa com o clube. Se a liminar for cassada, Gustavo Scarpa volta a ser do Fluminense. E aí, Jamil, esse menino joga? Jota, É Scarpa ou o nome correto? Como é que é? é o Scarpa. 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 Gustavo Scarpa. Eu vou falar uma coisa para você, Jota. Ele não tem esse futebol que estão querendo colocar nele, não. Ele saiu do Fluminense com problemas com a diretoria, com a torcida, é um prata da casa, surgiu nas categorias de base do Fluminense, é um jogador bom, é um bom jogador. Agora, eu sou meio que contrariado com esses jogadores criados na base de uma equipe e sai com problemas. Ele estava no Fluminense, o Fluminense projetou ele para o mundo do futebol, de repente ele pede a sua saída, ele, depois da entrevista, criticando o Fluminense por falta de pagamento, falta de direito de arena, falta de depósito de FGTS. Eu sou contra isso, essas atitudes. O Zeca no Santos é um exemplo disso, está com problemas jurídicos até hoje. O Flamengo está tentando a sua contratação, não conseguiu, devido a esse impasse jurídico entre Santos e Zeca. Esse Scarpa, ele não tem, para mim, pouco conhecimento de futebol, ele não tem vaga nesse time do Palmeiras. Então, o Tietê titular, que é o volante. Também na posição dele, ele tem o Guedes, ele tem o Lucas Lima, ele tem o Moisés. Ele não joga mais que esse Moisés nunca. Esse Moisés, que é português, eu queria que o Santos tivesse contratado. Para mim, um dos melhores meio-campistas do Brasil hoje, aquele jogador que joga pro time, raçudo, voluntarioso. Esse Scarpa pode até ser que venha a ser um bom jogador. Por enquanto, ele é mediano. Ele está muito mais na projeção da mídia do que propriamente dentro de campo. Penso assim. Professor Jota, o menino vem para o jogo ou vai ser mais um lá? Tipo o Eric, que estava lá no Goiás arrebentando e foi lá pro Palmeiras, foi emprestado para o Atlético Mineiro agora. Eu vejo diferente do Jamil. O Gustavo Scarpa é um bom jogador, um meia esquerda de qualidade. Esse time do Fluminense não caiu por causa dele, ele que colocou o jogador na cara do gol. É um jogador pensante. São poucos 10 que tem no Brasil hoje. Eu acho que, concordo com o Jamil, o Lucas Lima é jogador diferente, mas também o Gustavo Scarpa é quase o mesmo nível. Hoje você olhar no Brasil, não tem a mesma qualidade dos dois. Tietê titular, volante. Moisés jogando, mas ajudando a marcação. Lucas Lima. Tem o doido também, e o Gustavo Scarpa. Ali. Aí tem o Felipe Melo. Tem. Vai ser difícil pro Scarpa jogar mesmo, Jamil. Tem o Jean, que é experiente. O Scarpa, quando estava na Laranjeira, como o Jamil falou, cria do Fluminense, ele jogou de lateral esquerdo, jogou lateral, subiu o Fluminense emprestou ele ao Figueirense, jogou de lateral esquerdo. É um bom jogador. Hoje, ele fez o ano passado, ele fez o gol mais bonito do campeonato. Na Copa do Brasil contra o Globo lá em Natal, fez aquele gol do meio de campo, meio da rua, fez o gol. É um jogador diferenciado, meia esquerda, que pensa que no Brasil está acabando. Não sei se o Jamil vai concordar comigo. Você procura aí um time, o Santos, procura o São Paulo, procura o time, o Flamengo mesmo, você não vê uma esquerda dele. Eu sou anti-Flamengo. Mas para mim o melhor jogador do Brasil hoje, da nova safra, chama Paquetá, Lucas Paquetá. Aquele moleque hoje, na minha opinião, ele é um dos melhores meio-campistas do Brasil. Muita vontade, uma pegada, um vigor físico, ele joga pela camisa. Agora,
Ele teve uma fase excelente, convocado para a seleção brasileira, começou com frescurinha, caiu o futebol e não deve jogar nesse time do Palmeiras também não. E, se o Palmeiras for analisar bem, ele mantém Guedes e Moisés. Ele mantém os dois ali. Ele pode brigar com uma posição no banco ali, Lucas Lima e esse Scarpa. Para mim, mantém-se os dois. É treinador, claro, compraram o jogador que vier a peso de ouro. Eu não sei quanto foi essa transação aí do Scarpa, mas o Lucas Lima foi a peso de ouro. O Palmeiras meteu a mão $1 milhão. meteu a mão no bolso para levar Lucas Lima. Agora, você tocou no assunto do Santos. Como é que pode? Um time que em 2002 para cá revelou nada mais, nada menos que Robinho, Diego, Elano, Renato, aquele zagueirão que está lá fora do país. Alex, Neymar, Alex, Ganso e Neilton está jogando, não sei pra onde. o gol lá, que chama o menino. Gabigol. Não tem dinheiro para contratar ninguém para um campeonato paulista. Estão tentando negociar aí agora com o Nenê, ex-Vasco da Gama. Peraí, cara, contratar ex-jogador? Não. O time do Santos, ele faz bons jogadores, mas só está desfazendo desses jogadores, não contrata ninguém. Anunciaram o Robinho. Aí o presidente que não, tem esse problema na justiça italiana que não vai contratar Robinho. Anuncia Gabigol. Aí a Inter de Milão já começou a crescer o olho. Peraí, eu devo para o Santos ainda. Se quiserem levar ele, vão ter que abrir mão dessa dívida. Sabe? Então o Santos não contratou ninguém. Dos 4 do Paulista, Corinthians contratou, Palmeiras contratou e São Paulo contratou. O Santos anunciou o Sacha. O Sacha do campeonato ano passado pelo Inter fez 2 gols. Né? Para quem tem o Bruno Henrique e Sérgio Copete o Atlético Mineiro, aí tá de brincadeira. Então, para fazer uma escala, para você, professor Jota, capitão, uma escala. Primeiro, quem é o favorito ao Paulista? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Olha, os times ainda estão se arrumando, mas pelas contratações do time de São Paulo, um time forte, o Corinthians não contratou ainda nenhum centroavante, parece que ia fechar hoje o Gilberto, que estava jogando. Está bem encaminhado. Está bem encaminhado. O Santos, concordo plenamente com o Jamil, não contratou ninguém, mas tem 6 jogadores que foi feito categoria de base. Inclusive, eu escutei uma declaração hoje do Coutinho, aquele velho guarda que jogou com o Pelé, que ele que forma o jogador, ele que indica, então diz que tem um centroavante que vai ser parecido com o Neymar, mas só que joga centralizado, Neymar é beirado. Então eu acho que o Santos vai bem, mas eu acho que então São Paulo hoje bicampeão pela estrutura. É o Corinthians? É o Corinthians. Corinthians, quem mais? São Paulo, Palmeiras. Não, Corinthians e Palmeiras. Pelas contratações é Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Eu vou jogar, vocês vão ver o time São Paulo jogar. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Ô Jota, o São Paulo enquadra naquilo que eu disse. É um time que contrata mal. O São Paulo, ele é um time fabricante de talentos. O São Paulo contrata mal. O Santos é a mesma coisa. O Santos é de 10 contratações. O Santos contratou um tal de... como é que é o nome daquele porcariadinho ali? Ó, um colombiano, um baixinho. Léo, não sei o que lá das contas. Para que contratar aquilo? O cara recebe 300 mil reais por mês. Ele é banco no Santos. Aí pega a molecada da base lá, em vez de valorizar os moleques, começa a soltar os moleques para fora. Teve um jogador do Santos que estava no Vila Nova disputando a Série B do Brasileiro e agora foi integrado ao elenco do Santos. Ele não deu conta de jogar no Vila Nova. Então, futebol, Jota, hoje não tem segredo, não. Você tem que manter uma escolinha, você tem que manter aqueles atletas, aqueles alunos que vão subindo as categorias de base, mas você tem que também mesclar. O Santos quer pegar essa molecada, jogar na mão do Jair, do Jair Ventura, quer que ele faz milagre. Ele pegou aquele time horrível do Botafogo, ele fez uma boa campanha, mas ele tinha o Roger centroavante, ele tinha aquele volante louco que foi lá pro Cruzeiro, Bruno, que cara é um baita, Bruno Silva, é um baita jogador, aquele argentino, aquele zagueiro. No Santos ele vai pegar quem? A pior zaga do Brasil. O Santos me conta aquele Kleber, me comprou aquele Kleber ex-Corinthians e emprestou ele pro Curitiba, agora está emprestando ele pro Vasco. E ele deve ser pior do que o Paulão, que está lá no Vasco. Tá certo, aqui no programa Vale Esportivo, na Vale TV, Brasil.com, a gente vai ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para destacar os gols de ontem da Copinha. São Paulo elimina a equipe do Cruzeiro, hein? São Paulo está com um bom time.
A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São 2 unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado, energia para a vida. Organização Divina Luz, planos de assistência familiar e empresarial. Energisa Materiais Elétricos, Avenida Brasil, esquina com a 31 em Goianésia. Fone 3353-4430. Condomínio Meridian, conquiste o melhor da vida. Fone 3353-2751. Naturalis, manipulação e homeopatia. Avenida Goiás, 330A, no centro. Fone 3353-3066. Cicobi Coopercred. A melhor parte da vida é compartilhar. Veracruz Agropecuária, uma empresa do Grupo Otávio Lage. Trabalho e dinamismo no coração do país. Açúcar orgânico Itajá, ecológico de coração. De volta aqui na Vale TV Brasil, só trazendo alguns resultados da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje o Goiás perdeu por 1-0 para a Portuguesa. E o Vasco também está eliminado da Copa São Paulo, perdeu para o Palmeiras pelo bom time do Palmeiras, hein? 2-0. Estão classificados o Palmeiras e a Portuguesa, que tem Emerson Leão lá. E agora vamos trazer os gols de ontem. Tivemos classificação de time importante, Internacional, Santos, São Paulo e mais um time classificou ontem nos gols na tela. Brenner abriu o placar para o Inter diante do Desportiva Paraense. Brenner fez mais um. Richard ampliou e Eduardo fechou a goleada. Inter classificado 4, Desportiva Paraense 0. O Vitória foi o segundo time a se classificar para as quartas de final. Em cobrança de pênalti, Luan abriu o placar para o Vitória. Flávio cruzou rasteiro e Heron ampliou. De pênalti, Londrina diminuiu. Vitória classificado 2, Londrina 1. O Santos passou pelo Atlético Paranaense. Gabriel Calabres e o Alisson Madalena marcaram os gols da partida. Santos 2, Furacão 0. Nas quartas de final, o Santos vai enfrentar o Internacional. O São Paulo eliminou o Cruzeiro com gol de Igor. O tricolor vai pegar o Vitória da Bahia, que derrotou Londrina. Aí você conferiu os gols de ontem, já o jogo mais difícil, na minha opinião, São Paulo e o Cruzeiro. O São Paulo ganhou 1-0, jogo equilibrado. Nós tivemos também 2-0 aí, a equipe do Santos no Atlético Paranaense. A Vitória ganhou de 2-1 do Londrina. Nós tivemos também qual o outro classificado, o Santos, né? O Internacional ganhou de 4-0. Então foram esses jogos, né? Acho que o mais equilibrado foi a equipe do São Paulo, que venceu um bom time do Cruzeiro, sempre faz uma boa massa. Olha, Jota, desses times que passaram ontem, deve sair um finalista. E para mim, o Santos e o time do Vitória, que eu vi jogando, que apresentaram o melhor futebol. Esse time do Vitória é time de chegada, viu, capitão? Esse time aí do Vitória tem bons jogadores, deve chegar aí, passar para outra fase. O time do Santos. Agora, o triste disso aí é o Goiás ter ficado fora. O Goiás esse ano teve 4 representantes, né? Na Copinha. Fizeram bem, né? Mas só que o Goiás perdeu a Portuguesa assim, comandou pra cá, fez 1-0 e segurou. E o time da Portuguesa tem um Leão, o Emerson Leão tá lá. O Emerson Leão que em 2002 lançou aquele timaço do Santos, que foi campeão em cima do Corinthians, a pedalada do Robinho, né? Que até hoje aquele rapaz, aquele volante era o Rogério, que tá com problema de coluna. Então, essa Copa São Paulo, Jota, ela já revelou inúmeros jogadores. Romário, ela revelou Bebeto, Raí,
o Kaká, o próprio Kaká, Neymar, enfim, é uma vitrine para o futebol mundial, essa Copa São Paulo Juniores. Professor Jota, desses 4 classificados, juntando se o Corinthians está jogando nesse momento, está empatando. Quem é o favorito? Já tem um confronto definido, hein? O time do Santos vai jogar contra o vencedor do jogo, a Portuguesa. O Santos, não, o Palmeiras joga contra a Portuguesa. Se o Goiás ganha, se o Goiás ganha hoje da equipe da Portuguesa, pegaria aí o Palmeiras. Mas ele perdeu, então o Palmeiras pega a equipe da Portuguesa. Olha, eu tenho acompanhado essa copinha, importantíssimo. Tudo que Jamil falou é verdade. Revela vários jogadores que viraram jogadores internacionais. Tá aí a prova. Agora, infelizmente, os times de Goiás, do Goiás saíram, estão fora. O Goiás saiu hoje. Mas o Vitória tem um bom time. O time do Flamengo também sempre chega. Eu vi jogar, deu a maior goleada, mas tem jogadores de muita categoria, o time do Palmeiras. Lembra aí, para vocês não esquecer, deve ser o finalista aí, o Palmeiras. Se não se enfrentar direto Palmeiras e Vitória, um dos dois chega. Agora o Palmeiras tem um bom time. Lembra desse jogador aí, senhor? Pode escrever aí, no futuro Neymar aí, Fernando do Palmeiras. Fez o segundo gol hoje. Tem uma categoria, joga, não é só de hoje não, da Copa. Eu tenho acompanhado todos os jogos. O goleiro do Flamengo, 1,99 m, o goleiro do Internacional, 2,2 m. É jogadores que têm futuro. Hoje em dia, se você não tiver altura, você não é goleiro. Porque a jogada aérea é fundamental no jogo de futebol. Então tem jogadores como Toró, mesmo aqui que o Jamil falou, já é um jogador pronto, já é um jogador para chegar no time titular, o treinador, você vai jogar aqui, é o jogador do São Paulo, é diferenciado, esse Fernando do Palmeiras, então tem que colocar os jogadores para jogar, aí você pega jogador de categoria de base, chega no time profissional, a base aí dá 5 voltas, não bota para jogar. Então se você contratou jogadores para o time profissional, você tem que colocar jogador para jogar, para você ver como é que ele sente. Ô Jota, só para completar o que você disse aí, você lembra daquela célebre frase do Luxemburgo? Físico de borboleta, do Neymar, você lembra? Perguntaram se ele não ia colocar o Neymar para ser titular do Santos. Ele falou que não, que o físico dele era franzino, que ele tinha o físico de borboleta, ou de beija-flor, não sei. Então, vem muito. Se fosse pela cabeça do Luxemburgo, Neymar hoje era o quê? Não estava nem jogando. Tá louco? Mas tem uma frase boa também, é meio maluco, né? Tem uma frase boa também que o treinador do Flamengo já foi lá, tirou já 6 jogadores de categoria de base. Craque a gente faz em casa, essa frase do Flamengo e o treinador do Flamengo, Paulo César Carpegiani, já trouxe 6 jogadores da base, inclusive o goleiro vai incorporar o time profissional. Vou fazer uma previsão aqui. Carpegiani fica 5 jogos no Flamengo, no Campeonato Carioca. Não aguenta a pressão, né? Ele não aguenta a pressão, ele Mas foi um dos maiores treinadores do Flamengo, tanto é que foi campeão mundial em 81, com aquele time, também que o time era campeão. Raul, Leandro, Figueiredo, Moser e Júnior, Adílio, Andrade, Zico, Tita, Lico e Nunes. Eu era campeão também. Bateu né? no seu sanduíche. Era o melhor time do mundo. Eu sou anti-Flamengo, mas sou obrigado a reconhecer isso. Mas o Carpegiani, ele foi contratado para ser diretor de futebol. Se ele sair de treinador, ele vai ser diretor de futebol. Erro de percurso, então. Saiu para ser uma coisa e chegou e foi outra. Mas se ele não conseguir perder 3 ou 4, que a torcida do Flamengo é exigente, ele vai ser diretor de futebol e veio outro treinador. Daqui a pouco a gente volta aqui na Vale TV Brasil.com.br, no programa Vale Esportivo, para a gente analisar a primeira rodada do Campeonato Goiano, que começa amanhã. Teremos bons jogos. Jogo principal no Aníbal Batista Toledo, Aparecidense e Goiás. Quem ganha? Goiás ou Aparecidense? Daqui a pouco a gente volta. Organização Divina Luz, planos de assistência familiar e empresarial. Energisa Materiais Elétricos, Avenida Brasil, esquina com a 31 em Goianésia. Fone 3353-4430. Condomínio Meridian, conquiste o melhor da vida. Fone 3353-2751. Naturalis, manipulação e homeopatia.
Avenida Goiás, 330A, no centro. Fone 3353-3066. Cicobi Coopercred. A melhor parte da vida é compartilhar. Veracruz Agropecuária, uma empresa do Grupo Otávio Lage. Trabalho e dinamismo no coração do país. Açúcar orgânico Itajá, ecológico de coração. A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São 2 unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. Opa, estamos de volta aqui no Vale Esportivo, agora no último bloco para falar do Campeonato Goiano. Amanhã nós teremos rodada no campeonato, abertura do Campeonato Goiano. Você confere na tela comigo, Aparecidense e Goiás, Grêmio, Anápolis e Anapolina, Itubiara e Atlético, Vila Nova e Iporá, e tem Anápolis e Rio Verde. Vamos começar para fazer um bolão, começando com o jogo Aparecidense e Goiás Esporte Clube. Quem ganha para você, Jamil? Eu vi o elenco da Aparecidense, ela manteve praticamente a base. Ela está com o Washington, está com o Mirita, está com o Nonato e contratou um tal de Alielson. Segundo a imprensa de Goiânia, será a grande revelação do campeonato, esse Alielson, que é atacante. E eu vou fazer uma previsão aqui, a Aparecidense bate o Goiás amanhã. Bate amanhã? Bate, a Aparecidense bate o Goiás. Para você, professor Jota, capitão, quando fica o jogo amanhã? Olha, o Aparecidense está mais de 40 dias treinando. Tem um elenco fortíssimo, fez um time para ir para a Copa do Brasil. Tem um time bem entrosado, tem Nonato que sabe fazer gol. Mas a camisa do Goiás é camisa. O jogo, os primeiros 15 minutos, a perna realmente pesa, vem de temporada os dois times. Na minha opinião, o Goiás, pela camisa, ganha o jogo. Próximo jogo, tem a tela pra gente, por favor. Aí nós teremos Grêmio, Anápolis e Anapolina. Eu vou na Anapolina. Anapolina acho que bate nesse Grêmio. Vem desfazendo jogador. Antes de começar o campeonato, já trocou aí 2, 3 jogadores que liberou o goleiro para o Vila. O negócio deles é vender, Jamil. Eu vou na Anapolina. É time de empresário, Jota. Esse time do Grêmio Anápolis é time dos portugueses. A intenção deles, o objetivo é revelar jogadores para mandar para a Europa, para mandar para Portugal, mandar para a Espanha. Sempre fizeram isso e o intuito deles é esse. Agora, o time da Anapolina é um bom time. O time da Anapolina vai ser a surpresa da competição. A Anapolina está lá com o Wilson Tadei como treinador, tem o Paulo Nelly, ex-jogador, que é o presidente da equipe, e montaram um bom time. O time da Anapolina é time de chegada. É um time pesado, é um time incorporado, é um time que vai dar trabalho nessa competição. Para mim, dá a Anapolina amanhã. Professor Jota, esse jogo é o mais fácil, eu acho. Dá chata, você vai nesse Grêmio Anápolis, professor? Não, eu concordo com o Jamil. O Grêmio Anápolis é um time caseiro, time formador de alguns jogadores, mas a Anapolina tem um time mais experiente, mais rodado, contratou jogadores rodados, eu fico com a Anapolina. Vamos ver o próximo jogo na tela pra gente. Teremos Itubiara e Atlético. Esse jogo vai ser bom também, Jamil. Itubiara e Atlético em formação. Itubiara é um time difícil, batido do JK. Sei não, viu? Sou Itubiara, eu sou, viu, Jamil? Olha, eu para ser sincero, eu não vi ainda o elenco do Itubiara. Eu não acompanhei a formação do time do Itubiara. Fez um jogo e empatou. Mas o time do Atlético... Perdeu para o Linense, 1-0. O time do Atlético é um time que tem base, o time do Atlético é um time que já está praticamente montado, não é um time de verão como é o Itumbiara.
O Atlético tem calendário, o Atlético disputa campeonato brasileiro, o Atlético, enfim, é um time que sempre está montado, tem bons jogadores. Pode sair o empate, mas está mais tendencioso aí para uma vitória do Atlético. Para você, Atlético ou Tubiara, professor? Olha, pelo treinador João Paulo Batista, um treinador novo, conhecedor, assumiu num sufoco o time do Atlético no Campeonato Brasileiro, caiu, mas melhorou o time, tem esse Jorginho, para mim, é um grande meia que o Goiás tem, a gente joga muita bola, vai jogar amanhã, o time tem jogadores experientes, o Atlético é favorito. Atlético ganhou aqui na posse, errou no Itubiara. E agora o outro jogo na rodada, Vila Nova e Porá. Eu sou Vila. Nesse jogo, Vila vai dar uma sapatada no Goiânia. Ou só fica 1-0? Professor, capitão Ciclunha, vai fazer aquela retrancona ali? Olha, pelo que nós conhecemos do Everton Goiano, ele vai fazer 2 linhas de 4, fechadinho e sair no contra-ataque. É da maneira que ele joga. Bola parada, escanteio. Ele treinou bastante, vem treinando muito. Mas o Vila Nova ganha de 1-0, apertadinho. Jamil, Elias está lá no Iporá, mas dá para segurar esse Vila? Olha, times, né, montado pelo Everton Goiano, o esquema dele é 10 e 1. É 10 ali atrás e 1 na frente. Ele joga por uma bola. Quem não se lembra daquela vitória do Iporá contra o Goianese aqui, eles jogaram por uma bola. Né? Então eles jogam por aquela bola. E o Everton Goiano já tem uma certa bagagem. Contrataram o Elias, né, o Elias experiente, já teve no Bahia, já teve no Atlético, em vários clubes do Brasil. Ele é bem rodado, está lá no Iporá. Agora o Vila Nova é o Vila Nova. O Vila Nova está caladinho, manteve aquela base, disputou o brasileiro, fez uma boa campanha, né? O Vila teve ali na boca do pênalti ali, na hora que precisou, não teve a bala na agulha, mas o Vila briga pelo título esse ano. Então eu acredito numa vitória do Vila Nova. Apesar que deve ser um jogo de 1-0 e no máximo 1-1. Aí na quinta-feira, para fechar a rodada, a gente vê na tela aí, tem o último jogo, Anápolis e Rio Verde. Esses dois times vão brigar para ser rebaixados, viu, gente? Tá difícil, eu acho que vai dar empate. Rio Verde tem dia para comprar arroz, feijão, bife, já tá feio lá. Porque o prefeito não apoia lá não, nem de jeito, não é implicado com a turma lá no Rio Verde. Olha, Jota, mas essa questão de não apoiar, o homem do dinheiro do Anápolis é o Brejeiro, né? Lá do arroz Brejeiro. Esse tem dinheiro. E ele já está implicado com o presidente do Anápolis, que é o Fernando Cunha. Já existe uma divergência entre as duas alas, dele e do Fernando Cunha, que é o presidente. Inclusive, o técnico do Anápolis, o Colombini, Armino Colombini, ele montou um time e trouxe o Schwenk. Quem não se lembra do Schwenk aí? 38 anos. Botafogo, Era o grande sonho do Anápolis. Era o grande sonho do Anápolis contratar o Schwenk. Ele está na equipe do Anápolis. Agora, o Anápolis, pelo menos das equipes do interior, é que não depende de dinheiro público. O Anápolis, na hora que aperta, ela tem o pessoal da Geolab, né? O André Rajar, que tem bala na agulha, ela tem o Zé, lá do Brejeiro, que tem bala na agulha. Contratam errado às vezes, mas pelo menos tem dinheiro para mexer no elenco. Eles têm dinheiro para que, na hora que precisa mesmo da coisa, eles têm bala na agulha. Eu não vejo o Anápolis como candidato ao rebaixamento. Na minha opinião, um sério candidato ao rebaixamento é esse time do Grêmio Anápolis e Rio Verde. O Rio Verde e outro que briga aí também é o Iporá. O Iporá briga entre... É muito prematuro você dizer isso aqui, mas uma previsão, pelo elenco, pelas tradições... Mas a gente tem que falar agora, depois que a vaca está morta lá, é difícil. Deve disputar o rebaixamento aí, esse time do Grêmio Anápolis, que para eles tanto faz. Eles querem formar jogadores. O Grêmio Anápolis, o Rio Verde e essa equipe do Iporá devem disputar o rebaixamento. E o quarto clube, eu coloco o Itumbiara também, junto com esses 3 que eu citei. Aqui no programa Vale Esportivo, para a gente fechar, claro que tem que falar do Goianese, já viu o ex-presidente do Goianese, 2010, ele subiu o Goianese, 2011 manteve o time na primeira divisão, no sufoco, mas ficou na primeira divisão. E agora, Jamil, o que você fala para o torcedor do Goianese que tem esse ano a missão de subir o Goianese por 4 anos? Pé no chão. Tem 4 times. A palavra-chave é pé no chão. O Goianese sofreu no ano 2017 a amarga experiência de não ter o dinheiro público. Isso afetou diretamente em campo. O time não tinha bala na agulha. Quando precisou contratar,
a torcida fez uma vaquinha e me contrataram aquele tal de Fábio Paulista. Mais pesado que eu, né? Um futebol que eu não sei de onde ele tinha esse futebol para ter sido contratado. Então, Goianésia, aconteceram algumas falhas, sim. Aconteceram falhas da diretoria, falhas das contratações, e eu vou dizer uma coisa aqui que eu não gosto de falar pelas costas. Para mim, esse Jorge Saran foi um dos piores treinadores que teve em Goianésia. Por quê? Porque ele não tem leitura de jogo, Jota. Um treinador que ele fazia as mesmas mexidas todos os jogos. O treinador inteligente que tem a leitura de uma partida, ele mexe naquelas posições pontuais. Se aquele jogador não está vindo bem na partida, tem que tirar aquele. Ele não. Ele tinha as mesmas substituições em todos os jogos. Ele me arrumou um camisa 18, um negrinho lá, parece que veio de Padre Bernardo, não sei de onde, não me lembro nem o nome. Paulo, não sei. Aquele cara não joga nenhum time do futebol amador do Goianésia. Se eu tiver errado, me corrijam. Mas todos os jogos ele entrava. Então foram isso. Eu acho que naquele jogo que o time caiu contra o Rio Verde, com 2 jogadores a mais, precisando do empate, aos 40 e tantos minutos me toma um gol. 50 minutos. Faltou o quê? O dedo do treinador. Meu time, nós estamos na primeira divisão. Fecha aqui, fecha ali. Não, ele foi afoito. Não precisa mais atacar. Não, peraí. Se você tem o resultado na mão, não vai classificar. Está aqui debaixo do braço. Uma vitória você não vai para lugar nenhum. O empate você permanece na primeira. Qual critério você tem que usar? Fecha. Se for possível, pegava ali o João Pedro, o Robson, o Gelol, colocava todo mundo para fechar ali atrás. 35 fechando ali atrás. Ele quis ser afoito. Deixou o time solto porque tinha 2 jogadores a mais e o time sofreu um gol e o time caiu. Mas isso aí nós estamos citando uma partida que não pode ser colocado como todo o erro do campeonato. O erro veio desde a montagem da equipe porque não tinha dinheiro. Aí o prefeito tem culpa, que não deu. É claro. 50%. Agora só que temos que dar César o que é de César. Ele desde o início falou que não ia dar. Então ele bateu o pé e falou, olha, eu não vou ajudar o Goianésia Esporte Clube. Eu gosto de carnaval, eu fiz promessa de carnaval, e eu fiz promessa de fazer o Goianésia Amigos, eu vou guardar o dinheiro para isso. Então. E falou que não ia dar e não deu. Agora, dizer que ele prometeu e não deu, não podemos ser levianos a ponto de dizer isso. Ele disse que não daria o dinheiro, a diretoria, na minha opinião, teria que colocar a bomba na mão do prefeito. Toma. Já que você não vai ajudar, toma. Não, eles assumiram para si a responsabilidade, até louvável que eles fizeram, mas faltou o dinheiro. Olha, futebol é igual caixa de banco. Se não tiver dinheiro, fecha. É verdade. Se não tiver, o que o caixa de banco vai fazer sem dinheiro? Nada. Time de futebol é a mesma coisa. Jogador de futebol, ele é mal acostumado. Eu me lembro, Jota, que em 2010, eu tinha uma partida contra a Jataiense lá. Nós ganhamos de 2-1. 10 horas da manhã. Lá no Arapucão. A última partida aqui era contra a própria Jataiense. Mas eu já havia reunido com os jogadores. Eles falaram, olha, presidente, se você não fizer um compromisso com nós de X, nós não vamos subir o time. Qual que era a minha meta? Não era subir o time? Eu já tinha gasto X que a prefeitura havia passado, eu não tinha nenhum patrocínio. Eu não tinha patrocínio em 2010. Eu fui no vestiário e falei, vocês são pobres, hein? Estão pedindo 20 mil, eu vou dar 30 para subir o time. Sabe quanto que eu dei? Nada, eu não tinha. Mas o time subiu. Agora, mas a gente não podia. Você tem que ter um jogo. Você tem que jogar com o jogador. Igual ele é com você. O jogador ele é malandro, eles são unidos. O jogador tem uma história que tem desavença no grupo, balela. Eles são todos unidos ali. Ele cria um grupinho para criar casa com o gerente de futebol para demitir. Ele cria um ali para cobrar do presidente. Ele cria um ali para cobrar da cozinheira. Então é feito de grupos. Então em 2010, aí o pessoal fala, o Jamil ficou devendo o jogador. Fiquei porque eu prometi, mas eu subi o time. O time subiu para a primeira divisão. Em 2011, eu montei o time sem nenhum centavo de previsão. Sem nenhum centavo. A prefeitura repassou 180 mil para toda a competição. O que eu fiz? Eu fui no presidente do Atlético, Valdivino Oliveira, falei, Valdivino, me ajuda. O Adson falou, olha, eu vou te mandar 2 jogadores. Mandou o Adriano, lateral esquerdo, e o Adriel,
que me ajudou ali, jogava de volante, jogava de lateral esquerdo, de lateral direito, porque o elenco era reduzido. E nós fomos jogar a última partida lá em Goiânia, no Oba, contra o Vila Nova, sem nenhuma pretensão mais, que a gente já havia ganho aqui do Santa Helena por 3-2 e o time estava classificado. 2012, quando eu deixei o time, o Carmo já teve uma ajuda maior um pouquinho. 2013 foi o ano que o Goianésia mais teve dinheiro em caixa. Chegou na semifinal. Mas fez umas boas campanhas. Aí, quando veio uma equipe em 2017, não teve ajuda do poder público, o que aconteceu? O time caiu para a segunda divisão. Sorte do Goianésia, que o regulamento mudou, né? 4 times sobem esse ano. Agora, se não conseguir subir o time esse ano também, Jota, esquece. Aí fecha o caixão. Porque, lamentavelmente, nós iremos amargurar aí uma longa fila à espera da elite do futebol goiano mais uma vez. Nós ficamos 10 anos nessa fila. Nós ficamos de 2000, não foi isso que o Orivaldo era presidente? 2001, nós ficamos, caiu em 2001, só voltou em 2010. 2010. Né? Então ficou essa longa fila em busca da elite do futebol goiano. E Goianésia merece estar na elite, Jota. Goianésia tem um público que ama o time. Goianésia aprendeu a gostar do futebol. Só que o time já estava acostumado com a primeira divisão. É aquele negócio. Estava acostumado com dinheiro, acostumado a administrar com 400, 500 mil, mas a hora que voltou sem o dinheiro, aí ficou complicado. Tem um ditado que diz o seguinte... E o próprio torcedor também ajudou, mas você sabia que o torcedor ele queria o time. Quando ganhou do Vila Nova 5-1, eu olhei assim, os caras, não, vamos brigar pelos 4 classificações. Até o repórter meu, Luiz Marcos, não, fez uma matéria, tá na televisão até hoje, falando, olha, o Goianésia sai da zona de rebaixamento e já briga pela classificação para ficar entre os 4. Eu falei assim, olha, cuidado que essa derrota do Vila pode camuflar muita coisa. Eu trocaria aquela vitória do Vila Nova com a vitória contra o Rio Verde. Não sei se o professor Jota concorda também. Concordo plenamente. Agora, tudo que o Jamil falou é pura realidade. O maior patrocinador do time do interior se chama o prefeito. Se o prefeito não ajudar, com certeza você tem 30% de rebaixamento. Eu já coloco mais, verdade. Eu estava estudando os 4 times que vão subir para a primeira divisão. Esse A Becap é um forte candidato. Já estou contratando jogador e emprestando. Contratou o Luan, goleiro, que foi do Goianésia, contratou e emprestou para o time do Minas Gerais. Então ele já está fazendo o time para jogar o campeonato goiano. Então é um time que vai chegar. Aí isso só resta 3 vagas. Você acha que o Nonato vai para lá ou vem para o Goianésia? Não, o Nonato tem contrato de 1 ano com a Aparecidense. Se ele não fizer gol ou ficar no banco, concordo com o Jamil também, ele sai. Vai ficar no banco amanhã. Aí Nonato não aceita. Nonato não aceita ficar no banco. Eu conheço o Nonato há muito tempo. Ele não aceita, é um centroavante que faz gol e ele faz mesmo. Se ele entrar no segundo tempo, ele vai fazer 2 gols e agora não sai mais do time. A história e o histórico do Nonato de campeonato goiano lhe garante a titularidade de qualquer time do interior do estado de Goiás. 3 vezes artilheiro seguido. Ano passado, por pouco, que o Michel toca a bola, ele era artilheiro. Chegou na cara umas 3 vezes, não tocava contra o Iporá e contra o próprio Vila aqui, ó. O Atlético, Vila Nova e o próprio Goiás fizeram 2, 3 campeonatos sem nenhum centroavante. E o Nonato aqui. Na minha opinião, o Nonato jogava nesse time do Atlético de costas, no time do Vila Nova de costas. O Vila Nova teve a desplacência de improvisar o Moisés de 1,55 m de centroavante e não contratar um camisa 9 como o Nonato. Estava aqui no futebol goiano. O Goiás me traz um tal de Lyon do Internacional. Lion. Pelo amor de Deus. O Atlético, quem que era o centroavante do Atlético? A molecada da base. Luiz Fernando, Jorginho, que vieram aí e deram conta do recado. O Nonato hoje, pela idade que tem ainda, pelo vigor físico que tem, o Nonato joga em qualquer time. Ele tem que ser titular da equipe da Aparecidense e ele vai ser o artilheiro da Aparecidense. Só que existem grupos dentro da Aparecidense. Nós sabemos que lá no Passarinho, que é o presidente, tem o Cocá que quer mandar, tem o Maguito Vilela que fica por trás, né? E tem o treinador, o Márcio.
O Márcio tem os guerreiros dele. Esse Elielson aí foi ele que trouxe, capitão. Você acha que vai colocar Nonato ou Elielson para jogar amanhã? Quem é titular é o que o treinador traz, mas pode jogar os dois. Agora, amanhã, eu tenho certeza que nos 2 jogos anteriores, o Elielson fez gols. Então, amanhã, o Nonato deve ficar no banco. Mas vai entrar, joga os dois ali, um pelo lado direito, um pelo lado esquerdo, e a bola chegar no Nonato, ele faz. Nós sabemos disso. E se eu conheço o Nonato, ficar 2 partidas no banco, ele pede decisão de contrato. É decisão. Concordo com você. Tá certo. Capitão Jota, boa noite, um abraço. Foi um prazer ter o senhor como comentarista aqui, professor. Boa noite a vocês, boa noite a todo o público. Eu queria só avisar mais uma vez, Jota, dia 16, 17 e 18, nós vamos fazer um peneirão do Sub-18. Peneirão Sub-18, a garotada que tem até 18 anos, lá na Planaga, a partir das 3 horas, vamos escolher 30 jogadores para fazer uma categoria de base do Goianese, uma categoria forte. Jamil, um abraço. Falando, Jota, é importante porque na segunda divisão existe aquela quantidade de redutor de idade. E nada mais importante que isso do que o Goianese tirar proveito dessa categoria de base, Sub-18, e levantar, tirar algum jogador da categoria de base e levar para fazer parte do elenco. Porque você trazer jogadores de fora para adequar essa questão do redutor de idade é até sacanagem com os meninos aqui, né? Já que é para contratar, dê uma chance para essa garotada. São 8 jogadores, se não me falha a memória. Se não mudou, se não mudou, parece que são 6, mas são 8 para ter no banco, coisa parecida. Depois eu vou ter certeza disso aí. Mas tem que fazer as categorias de base. Olha um exemplo aqui, Jota, só para finalizar. O Trindade deixou de disputar o campeonato da primeira divisão, não deixou? Deixou. Disputou agora a Copa São Paulo e fez uma belíssima campanha. Segundo ano consecutivo, ela foi até a segunda fase. Porque está investindo na categoria de base. Né? O Brasil, o maior exemplo disso, o Jota deve lembrar, o capitão Jota, o Matsubara do Paraná. Era o time que mais revelava jogador para o Brasil. Acabou. O pessoal hoje não está querendo mais investir na base, porque eu não sei. Essa lei Pelé, ela veio tirar muito esse poderio dos clubes. Investe na base, a hora que chega a 21 anos, 23 anos, o jogador... Ou você faz um contrato de risco, ou ele vai embora para outra equipe. De graça. Um exemplo disso, o Flamengo foi o time que merecia ser preso o ano de todo dirigente do Flamengo. Ele vendeu um tal de, como é que chama o moleque lá? Vinícius Júnior. 170 mil. 170 milhões de euros. Cadeia, porque não tem futebol para falar isso não. Aquele comprou errado, tinha levado o Pedrinho do... O Lico, que é centroavante, joga no mesmo time que ele. O Paquetá, que é da mesma categoria que ele, joga muito mais. Joga mais. Agora um cara que consegue ser bom do Flamengo, vendido 270 milhões, hein? Tá certo. Obrigado, Jamil, pela participação. Com certeza a audiência é total. E hora de jogar esse programa no Facebook também. Completinho, vai ser um sucesso. Um abraço, obrigado pela participação. Um abraço. Então você curtiu o programa de hoje, Vale Esportivo, encerrado com as participações de matérias da Copa São Paulo Futebol Júnior, Serra Dourada Reforma, também jogadores do Goiás ser destacado, o caso do Rafinha no treinamento, e outras matérias você acompanhou também o debate do Goianese Esporte Clube. A gente volta amanhã, a partir das 18h30, 18h40, aqui na ValeTVBrasil.com.br. Um abraço, fiquem todos com Deus.